Não adianta ficar com mimimi. É chegar e falar a real pra pessoa. Eu, no Magnus, sou um mentor. Assim como eu tenho outros mentores. Quando esses meus mentores, eles me falam algo, eu preciso escutar. Porque senão não faz sentido. Não gaste com carro, com roupa cara. Até seus 30 anos, pega todo o seu dinheiro, compra acesso, compra mentoria, compra conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Léo Bastos aqui e nós estamos dando início às nossas gravações do nosso podcast Magnus EX, que é o podcast especial do Magnus Experience, que é uma experiência que nós fazemos todos os anos, 2 vezes por ano, com os nossos sócios do Magnus Club, que é um clube de negócios dentro da MLS, a Mentor League Society, a maior empresa de educação empresarial do mundo, comandado por nada mais, nada menos que Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. E hoje eu já estou começando aqui com uma pessoa extremamente especial. Essa pessoa, ela é tão especial que ela também é minha sócia em outros negócios, já conheço há muito tempo, se tornou um amigo, se tornou aquele cara que está em todo momento com a gente, né? Eu falo que ele é até o rei do network. Todo lugar ele tá. Parece que ele faz clone, parece que ele tem 2, 3 pessoas dele mesmo, cópias, né? Essa pessoa, galera, ela é tão diferente que ela tem 27 anos agora. Essa pessoa tem 27 anos agora, vai fazer 28, né? E essa pessoa já é piloto de avião, é CEO de 2 empresas, da App Invest e da Aptec. E ele vai falar um pouquinho aqui para vocês hoje sobre investimento, talvez até um pouquinho sobre inteligência artificial, que ele também tem uma pegada nisso. E eu quero que vocês conheçam hoje o meu sócio, o meu amigo, o parceiro, esse cara do network, que é o Lucas Cunha. Valeu, Léo. Seja bem-vindo. Valeu, Léo. Obrigado pelo convite. Vamos para cima. Lucas, cara, prazer ter aqui, falar aqui com você, né, dar abertura aqui ao nosso Magnus X e falar um pouco sobre investimento, mas antes eu quero que você conte um pouco para a galera sobre sua trajetória, né? Como que um menino, né? Menino. Eu também sou novo, mas já sou um pouco mais velho que você. Como que um menino de 27 anos já é piloto de avião, chegou até aqui e se tornou CEO de empresa, de tecnologia, de investimento, que é um negócio complexo, né? Para muitos, Sim. Muitos não entendem. Então, explica um pouquinho a sua trajetória, onde você nasceu, como que você chegou na aviação e depois passou aí a empreender. Bom, primeiramente, quero agradecer ao convite, a toda a equipe do Magnus, parabéns pelo trabalho aí que vocês estão desenvolvendo. Tá dando retorno, né? Então isso que importa, né? O importante é o ROI. Já deu ROI. Então, Léo, o que acontece? O poder do ambiente, né? Se eu cheguei onde eu cheguei até o momento, embora eu estou longe ainda de onde eu espero, mas foi por causa de ambiente, né? Eu comecei a estudar, né, a viver mesmo fora daquele mundinho ali de escola, eu comecei a abrir mais a minha mente com 14 para 15 anos, quando eu gostei de aviação e comecei a decidir o que eu queria fazer da minha vida, né? E comecei a estudar, tive que fazer emancipação, e com muito custo, muito estudo, estudando de manhã, à tarde e à noite, né? Escola, curso de inglês, curso de piloto. Quando eu fiz 8 anos, consegui me formar, tirei minha carteira. Entrando na aviação, eu tomei um grande choque. Que a aviação é onde tem muita gente qualificada, né? Então, eu vi um mundo que eu não vivia. Para mim, ganhar 3, 4, 5 mil reais era já suficiente para ser considerado rico nessa época, né? Na minha cabeça. Quando eu vi como é que o mundo funcionava, o mundo dos negócios, através da aviação, a aviação me conectou muito, porque eu voei na aviação executiva, eu me deparei com uma outra realidade que eu nunca tinha visto na minha vida. Seu pai, sua mãe, ninguém tinha relação com nada desse tipo de aviação, também não tinha uma condição financeira condizente a essa realidade? Não. Assim, nunca me faltou nada, mas a minha família sempre foi a típica família brasileira, trabalhadora de vender o almoço para comer a janta. Nunca faltou nada, graças a Deus, mas nós não vivíamos uma vida assim de luxo, nada disso, né? Foi uma vida, não vou falar que foi sofrida, mas foi uma vida de trabalho, né? Uma vida de muito trabalho. E quando eu entrei na aviação, eu vi que, cara, tem muita coisa errada. Porque meu pai era empreendedor, meu pai teve empresa. Eu conheci pessoas da minha família que também tiveram negócios. E eu via a galera da aviação, os empresários que eu conhecia na aviação, dono de avião, enfim, e falava, meu, por que esses caras conseguem, às vezes do mesmo segmento que meu pai, ou parecido, e a gente não consegue? Onde é que está o segredo, né? Então eu ficava me fazendo essa pergunta, só que minha cabeça era muito da CLT, né? Ele vai me contratar, eu vou pilotar o avião dele e tá tudo certo. E
à medida que as coisas foram avançando, eu fui entendendo a cabeça dessas pessoas, né? E por que que muitos empresários não crescem, enquanto outros crescem? Existem coisas que uns fazem que outros não fazem. São acessos. Você entrar dentro de ecossistema, né? A gente tem uma empresa junto de inteligência artificial, a Aptec, e quando eu conversei com você, para, né, você ser meu sócio, foi porque eu fui nessa linha do ecossistema, de você já poder entrar em um lugar onde vai ter vários empresários desse grupo que vai poder ser seu cliente. Deixa eu até fazer uma pausa aqui com você, porque você tocou um ponto aqui muito importante que eu vejo, você já falei isso para você também, mas eu acho que é legal de trazer isso aqui para a galera. Você falou do ambiente, você falou que acessou o ambiente, mas tem muita gente que acessa o ambiente, que às vezes até paga para estar no ambiente, mas não consegue tirar proveito daquilo. E você falou que, né, começou a contar que entrou, né, nesse ambiente da aviação, falou um pouco também já desse ambiente que você está vivendo aqui com a gente no Magnus. Ainda mais você sendo muito novo ainda, né? E essas pessoas, às vezes, que estão nesse ambiente são já pessoas mais cascudas, né? Mais vividas e tudo mais. E você é um cara que consegue fazer isso de uma forma muito fácil, eu vejo. Né? Você chega no ambiente, você consegue ali se relacionar, fazer conexão, depois fazer uma reunião com a pessoa, daqui a pouco a pessoa já está virando seu cliente, ou amigo e tudo mais, que foi o nosso caso. O que você diria sobre isso? Assim, qual que você acha que é o seu superpoder, ou o seu segredo? Até falando aí um pouco para os jovens também que estão começando, que precisam também acessar ambientes, mas não só isso, aproveitar o ambiente, cada oportunidade que ele tem naquele ambiente. O que você faz exatamente quando você chega nesse ambiente, que você fez lá na aviação muito, muito novo, e que você faz até hoje aí acessando os ambientes como o Magnus Club, por exemplo? Primeira coisa que eu tenho a falar é humildade. Humildade. Muitos amigos meus não tiveram as oportunidades que eu tive, até de voar aviões, não estou nem olhando para o lado do empreendedorismo, e eu tive, por questões de humildade. Então, eu nunca me aproximei de ninguém com uma segunda intenção, visando dinheiro. Eu sempre quis aprender. Eu falei, esse cara tem alguma coisa que eu preciso aprender, não é possível. Tem coisa aí, não entrava na minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito humilde. E o meu jeito mostrava essa vontade de aprender. Eu não quero dinheiro, eu não quero vaga de emprego, eu quero saber o que você faz, me dá essa oportunidade, me ensina. E pegando esse gancho, assim, a cada 10 pedidos desses que você fez para uma pessoa rica ou uma pessoa bem-sucedida, quantas, na média, te negaram alguma ajuda? Eu vou ser bem sincero que eu não cheguei nem a fazer pedido. Eu fui convidado. Né? Porque as pessoas geralmente que venceram na vida carregam um pouquinho esse sentimento de ensinar o que aprendeu. Você é a prova disso. Quantas coisas você também não me ensina? Né? Porque você já passou. Às vezes você me dá um toque, Lucas, você coloca um sapato ao invés de um tênis. Entendeu? Que aconteceu isso, né? Então, assim... Esses dias eu mandei uma mensagem para ele, eu falei... É porque eu gosto de tênis, viu, galera? Falei, meu irmão, faz um favor para mim, você comprou um terno legal. Para de usar esse terno com tênis. E aí, galera, é isso, não adianta ficar com mimimi, é chegar e falar a real para a pessoa. Eu, no Magnus, sou um mentor, assim como eu tenho outros mentores. Quando esses meus mentores, eles me falam algo, eu preciso escutar, porque senão não faz sentido. O mentor, você escolhe o seu mentor. A partir do momento que você escolhe um mentor, você precisa dar ouvidos para aquele mentor. Claro que não é tudo que ele falar que você vai fazer, mas você precisa pelo menos tentar, né? Porque senão não faz sentido. Você paga para estar do lado da pessoa, você coloca tempo, você coloca energia para estar do lado da pessoa. Se você não seguir nada que a pessoa falar, não faz sentido, porque a mentoria ou o mentor é justamente essa passagem de experiência, né? Que é nisso que você ganha. E cara, se eu puder falar uma coisa, é porque infelizmente a gente que está começando não tem essa visão e é difícil ter essa visão. Mas assim, o quanto que um mentor, o quanto que um acesso, ele encurta caminho, você economiza dinheiro, você deixa de... você não comete tantos erros que você iria cometer, né? Então, assim, o fato de eu ter essa humildade me abriu muita porta, a minha vontade genuína de aprender, né? Então, isso conquistou muito a admiração, até por parte dessas pessoas na época da aviação, né? Então, eu agregava, né? Então, tipo, quando eu recebi minha primeira oportunidade de voar um avião que nem era remunerado, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu lavava o carro do meu patrão, né? Eu ajudava ele a fazer compra, eu carregava sacola.
entendeu? Quantos caras não me chamou de baba-ovo, de imbecil, de besta? Ah lá, ó, o cara tá explorando ele. Só que o conhecimento que eu tava pegando ali era quase que o dia inteiro, do lado de um cara que tem um resultado estratosférico, que é na parte de investimento, que a gente vai chegar daqui a pouco. Então, assim, eu não tava preocupado com o que os outros estavam falando, com o que estava acontecendo, sabe, de burburinho. Eu tava querendo estar do lado de um cara que tem resultado e ele estava disposto a me ensinar o que ele soube e eu agarrei, entendeu? Que às vezes acontece, as pessoas têm oportunidade e não agarram, né? Quando você me chamou para entrar no Magnus, antes da MLS, era um valor. Depois da MLS é outro. Então, quando a oportunidade aparece, se você quer ser empreendedor, se você quer ser empresário, você tem que ter coragem. Só para contextualizar, a primeira vez que eu chamei o Lucas, falei, cara, o clube está sendo lançado, só que nem existe esse valor, é algo simbólico para a gente trazer os primeiros sócios. Daí ele, né, deu ali e falou, putz, vou pensar. Depois o clube já estava o dobro do valor, e aí ele entrou, mesmo com o dobro do valor, porque ele já sabia que já ia dobrar de novo. E é o que aconteceu, né? Desde que você entrou para agora, já quase dobrou de novo, né? Então a gente já está aí 4 vezes, mais ou menos, o valor inicial que começou. E ainda está baixo, né? Mas a pessoa tem que saber aproveitar essa oportunidade. E tem que ter coragem, entendeu? Você me conhece, eu falo isso abertamente para todo mundo. Eu não sou um cara... Eu entendo a minha idade, eu entendo que eu sou novo, né? A gente conversa bastante e, assim, pensa num cara que gasta dinheiro, sou eu, Léo. Eu gasto muito dinheiro. Mas você gasta dinheiro, você não tem quase nada. Mas eu gasto dinheiro por quê? Com as coisas certas. É um acesso. Pô, você sabe, você é meu contador. Você sabe as zombadas que eu já entrei em negócio, comprando comércio, comprando isso. Eu gasto dinheiro com coisa que eu vejo retorno. E é um erro dos empresários, né? Às vezes gasta numa mentoria, pô. Você quer chegar num lugar, vê lá alguém que já chegou onde você quer, oferece um dinheiro, paga pra estar do lado do cara, pô. Mas é justamente isso. Você entendeu que não é um gasto, é um investimento. Porque agora até falando um pouco mais como contador, como gestor, né, existe uma diferença muito grande, eu sempre falo isso, entre despesa, que é o gasto ali, que você tem que cortar, e o investimento. Investimento, todas as vezes que você corta o investimento, você está falando o seguinte, você está mandando a seguinte mensagem, eu não quero mais crescer. Então, se você quer crescer, uma coisa que você não pode cortar é investimento. Agora, despesa, corte sempre, a gente até brinca que despesa é igual unha, você tem que cortar todos os dias. Corta a despesa e aumenta o custo. Custo barra investimento, né? Exato. Então é isso. Aí, enfim, voltando na história da aviação, né? Comecei a estar do lado dele, comecei a seguir os conselhos desse meu mentor, a gente voava falando de bolsa, de mercado financeiro, que era uma coisa que eu já gostava. Isso você tinha aproximadamente quantos anos? 19 anos, 18, 19 anos. Bem novo. 18, 19 anos. E aí, enfim, comecei a seguir os conselhos, as dicas, as orientações, comecei a ter resultado. E aí chegou um ponto que é muito importante. Quando você escuta os conselhos do seu mentor, começa a ter resultado e você acha que você já sabe. Aí dá merda. E sempre vai acontecer, velho. São poucas as pessoas que não passam por isso. Sim. A gente começa a não ouvir mais por achar que a gente já tá dando conta do recado. E aí não deu outro, né? Que chuta o que aconteceu comigo. Tendo em vista que você trabalha com investimento financeiro, dá para ter uma boa noção de qual foi o seu erro. Não, eu quebrei, eu me lasquei todo, né? Falando da parte de investimento mesmo, comecei a investir, comecei a seguir os conselhos desse meu mentor, comecei a ter muito resultado e aí eu perdi a humildade. Eu falei, não, eu já sei, eu não preciso mais do que ele tá me falando. Eu já dou conta do recado. Aí comecei a ver uns arrasta pra cima aí do YouTube, do Instagram, né? Outras pessoas e tal. E aí fui na onda. E aí saí perdendo, saí aprendendo um monte de coisa também, né? Porque a gente não perde, a gente aprende, né? Perde também, no caso, nesse caso aí, né? Aprende perdendo. E aí, beleza. Só que quando aconteceu isso daí comigo, eu... fiquei mal na merda. Porque, tipo, o cara me ensinava, eu começava a ter resultado. Aí daqui a pouco, vamos voar e tal. Como é que eu ia virar pra ele e falar, eu quebrei. Aí eu falei, não, eu vou ficar quieto, não vou falar nada e vou estudar e vou voltar a seguir os conselhos. Aí foi quando o resultado tracionou, porque aí eu juntei a experiência dele com o estudo intensivo. Não me limitei só ao que ele me falou, comecei a ir atrás de outras pessoas. Curso, mentoria, livro. E aí o meu resultado começou a explodir, assim, comecei a ter muito resultado. Aí, quando você tem o mínimo de resultado nos lugares certos, é igual ficar brincando com isqueiro perto de gasolina. Uma hora vai dar certo, uma hora vai explodir, uma hora vai dar certo.
E aí foi quando os meus resultados nas nossas mesas, entre as nossas amizades ali em comum, começou a falar muito alto. As pessoas chegavam para ele, pediam para ajudar, ele falava de mim. Quando eu mostrava, os caras falavam, caramba, você tem esse resultado aí? Não, vamos falar, pega meu contato. E tipo, era um contato de empresários que era muito grande na minha realidade, né? E aí foi quando eu comecei a falar, acho que eu tô subindo um patamarzinho aqui, né? Mas Aí, olha, só pegar um adendo nisso, você já volta, já claro, continua claro. desse ponto. Olha que interessante que o Lucas falou aqui. Ele era um menino de 19 anos, né? Ok que já até pilotava avião, mas era um menino de 19 Eu anos. comecei a pilotar com 16. Então, era um menino de 19 anos que desde os 16 pilotava avião, Que até pode. então pobre, né? Um menino pobre, que ao se unir, ao ser validado por um mentor que já tinha um grande resultado, ele foi treinado por esse mentor que já tinha um grande resultado, passou a ser respeitado também por ter os mesmos resultados, né, parecidos, mas passou a ser respeitado por aquela organização, por aquela rede de contatos que eram os contatos do mentor aquele dele, ambiente, né, daquele ambiente que você acessou. Então olha que importante que é você estar com as pessoas certas. Você sim, de acordo com o seu ambiente, você vai ser mais validado ou menos validado. É aquela frase, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Infelizmente, esse é o jogo, galera. Não adianta você falar, mas se eu for bom, não importa onde eu esteja, não importa com quem eu ande, importa sim. Porque para uma pessoa chegar e te dar atenção, ela não sabe se você é bom ou não. Primeiro ela tem que observar você ali nos poucos segundos iniciais e decifrar se você é bom ou não. E aí, se ela achar que você é bom, se você passar essa visão de ser bom para ela, ela Sim. vai te dar mais tempo, mais ouvidos para que você possa mostrar o seu resultado, que foi o que aconteceu com você. Porque o mentor, ele não vai só te ensinar. Ele vai te ensinar e depois que você aprender, ele vai te colocar nos lugares para você usar o que você aprendeu. Porque também não adiantava nada. Beleza, ele vai me colocar lá, ele vai me indicar para um cara, cobra 50 mil aí para ensinar esse cara aí. Mas se eu não tenho conhecimento também, o que adianta também os acessos? Então, é um conjunto. Né? Você precisa do mentor para aprender e você precisa do mentor para fazer a ponte para o lugar que você não consegue chegar sozinho. E não chega. Como é que eu ia conseguir uns contatos desse na realidade que eu tinha? Como? Não tinha como. Sim. Não tinha como. Entendeu? Ou poderia até ter, mas ia demorar absurdamente. Né? Então, a partir do momento que você é validado em um meio, por exemplo, você está na MLS. Lá tem vários clubes, tem vários empresários. Lá tem gente que dinheiro não é problema. Sim. Entendeu? Se você fala de mim lá, ninguém mais vai querer procurar saber quem sou eu, porque você já falou, já encurta o caminho, entendeu? Sim. E aí você começa a ter os resultados muito mais rápido do que você teria sem essa ponte para te colocar lá, né? Tá. Então vamos lá, só para a gente trazer aqui para um contexto, uma linearidade para a galera, né, acompanhar ali a sua trajetória. Então, você chegou, né, você conheceu esse seu primeiro mentor, vamos chamar assim, né, de negócios, enfim, que você começou ali a fazer tudo que podia, tal, começou a pilotar o avião dele, né, começou a pilotar junto com ele, e ele começou a te ensinar sobre investimentos na bolsa, é isso? Bolsa de valores, Como que foi isso? Como que foi esse começo? Quanto tempo isso levou? E você aí começou a trabalhar, mas a gente fala de investimento, quando a gente fala de investimento, a gente fala, poxa, investimento é dinheiro, né? E aí, o que você investiu o quê? Como que você começou a investir se você era um menino, né, até então pobre, não tinha grandes fortunas para poder investir, para poder queimar, né, para arriscar? Como que foi esse seu começo, sendo que você não tinha como começar? Eu comecei com o que eu tinha, né? Então foi com valor baixo e foi muito importante porque serviu para eu aprender, né? Então, assim, comecei a investir R$300 nas ações da Uzi Minas, eu lembro até hoje, né? R$300. E ali eu comecei a sentir, né? O que era esse negócio de investimento, por que oscilava, por que caía, o que refletia na economia, quando o presidente fala uma coisa, por que reflete na bolsa, quando o dólar sobe, o que reflete. Então você começa até a entender mais do jogo do empreendedorismo, né? Da economia, você começa a ter repertórios, começa a entender as palavrinhas bonitas que os empresários falam nas reuniões, né? Então isso foi muito legal. E aí fui escalando, né? Comecei a ter essa visão, ainda que com valor baixo, porque é uma coisa que meu mentor falou na minha época lá, né, nessa época, que serve até hoje. Não importa o valor financeiro, é percentual. Se você teve 5, 10% de ganho com alguma operação,
é 5, 10%. Se você tem 100 reais, vai ser 5, 10 reais. Se você tem 1 milhão, vai ser 50 mil, 100 mil. Percentual é percentual, o importa é a visão. Só muda o IC, né? É, Conhece o IC? é. Conhece ou não? Não, O índice de cagaço. É, verdade. É o IC que muda. É. Né? Mas, E eu cara, tinha o IC alto. É. Mas agora até pra galera entender essa, ó, desse período até hoje, quantos anos se passaram? Uns 10 anos. 10 anos. Você começou investindo 300 reais, seu próprio bolso, seu próprio investimento. Hoje você cuida de uma carteira de investimento de quanto, mais ou menos, pessoal? Já estamos... Agora vai ter um grande salto, né? Porque a gente está abrindo um clube na Bolsa de Valores, o BTG está entrando como administrador nosso, então vai para outro patamar. Mas hoje já estou arrumando aí uns 20 milhões. Quase 20 milhões hoje está sobre a sua gestão exclusiva. Você que toma as decisões, você que gera o lucro ali para a galera. Então, galera, assim, olha que louco isso, né? Olha que aprendizado que o Lucas trouxe aqui pra gente. Tem muita gente que fala, poxa, eu não tenho como começar, eu não tenho dinheiro, eu não sei ainda, não sei fazer. Você nunca vai começar no investimento, por exemplo, aqui, com uma carteira de 20 milhões, se você não sabe fazer. Então, assim como o Lucas fez, né, ele começou ali com 300 reais, tem muitos empreendedores no Brasil que fazem isso. Começa no negativo, né, faz o empréstimo, o próprio Flávio Augusto, né, começou a WhatsApp com cheque especial, como ele sempre fala. Então, eu acho que isso é um aprendizado muito grande que você trouxe e você ainda faz isso, né, abrindo novos negócios, né, começando no modelo que a gente sempre discute. Eu sou sócio do Lucas na Aptec, que é uma empresa de tecnologia. A gente sempre fala de MVP, MVP, MVP. Basicamente, o que o Lucas fez foi um MVP, um mínimo produto viável. Pegou ali o conhecimento que ele já estava tendo e começou a colocar em prática. E aí é um novo ensinamento que eu acho que é o mais importante desse podcast, que é a execução. Não existe resultado se você não tiver a ação. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ter todo o networking do mundo, mas se você não executar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, se o Lucas conseguiu ser piloto de avião, conseguiu ter negócio, agora 20 milhões, né? E ainda vai superar isso agora rapidamente. Esse ano a gente tem projeção de bater 100 milhões, só para você ver o salto, né? Então, hoje eu vejo muito que tudo isso é graças à sua vontade e o seu poder de execução, né? De não medir esforços e executar. E era difícil, sabe, Léo? Porque quando a gente não tem e a gente está nesse meio, tudo é muito custoso, né? Então, assim, eu colocar 300 reais lá, pra mim, era muito valor, assim. Não era muito, mas era um valor, tipo, eu podia fazer outra coisa com esses 300 reais, sabe? Então, assim, é difícil no começo, sabe? Só que, assim, um pezinho de cada vez. Nem hoje, se chega um cara, nunca mexeu com bolsa, quero colocar 1 milhão. Eu vou ser o primeiro a barrar ele. Falo, negativo, não põe tudo isso, não. Você sabe que você tá entrando? Não. Vai 10, 5. Sente o negócio. Tenha números, tenha os dados, né? Saiba o que você está fazendo. Aí para que você souber os seus números, o seu resultado, aí, velho, você pega empréstimo, até com agiota. Se você conhece os seus números. E aí, Lucas, assim, quando a gente fala de investimento, eu imagino, né, que se você vai me dar cuidar dos meus investimentos, né? Primeira coisa que eu olharia, né, tentaria entender quais são os seus resultados. O que você entrega para os seus clientes? Então, você consegue falar hoje ali um big number seu, né, um grande resultado que você já teve dentro dos investimentos, que você entregou ali, só para a galera entender hoje. Qual é a diferença de eu colocar um dinheiro ali numa renda fixa ou eu mesmo investir e os resultados que você consegue entregar hoje para os seus clientes? Claro que é na média, não dá para trazer um número exato, mas na média hoje, o que você consegue entregar para os seus clientes? Hoje, dos investidores que estão comigo, a carteira que menos está rendendo, claro, teve um pouquinho de sorte no meio, bolsa subiu, batendo máxima e tal, mas assim, hoje a carteira que menos está rendendo ali algo próximo de 35%, 37%, a mais conservadorazinha. A mais arrojada, é onde a gente coloca mais risco, está beirando 70% nos últimos 12 meses. Então, dei um menor resultado e o maior resultado. O menor resultado dele, galera, 35%. É mais do que o dobro da renda fixa. Você deixar na renda fixa. Você fala, pô, Léo, mas como que eu vou, né? Puxa, não conheço o Lucas, não, né? Vou pegar todo o meu dinheiro e colocar.
Não precisa ser assim, né, galera? É claro que tudo tem uma formalização, Um alinhamento. contrato, tem tudo isso, mas também você pode começar com pouco, né? Você não, e tanto que é uma coisa que você mesmo falou para mim uma vez, né? Que não é, eu vou dar 1 milhão na sua mão e você vai colocar todo 1 milhão numa coisa só, num risco e tudo mais. Então tem uma distribuição dessa carteira, né? Até mesmo em renda fixa, às vezes, tesouro direto, outros tipos de investimentos que são mais seguros do que somente Sim, é a diversificação, bolsa. não é só bolsa, né? Claro, é diversificação. Então, dentro dessa rentabilidade, tem muita renda fixa ali, não é só bolsa. Isso aí não é só bolsa, né? Então, assim, a gente diversifica, a gente faz algumas estratégias, né? E uma coisa interessante, a maioria não, eu acho que diria que todos desses investidores, essas pessoas que estão comigo, elas me conheceram através da mentoria. Porque o pessoal começou a me pedir mentoria, né? Me ensina, me ajuda a fazer e tal, eu quero aprender. E aí, quando o pessoal viu que eu entendia, porque eu estava mentorando eles, o pessoal, às vezes tem muita... o empresário não tem tempo de ficar, às vezes, acompanhando tal, né? Falou, Lucas, eu vi que você entende, vamos fazer o seguinte, vamos montar um projeto aqui e tal, aí você me ajuda aqui e a gente, né, vai montando um projetinho junto aí. Né? Aí o negócio escalou, a gente está indo para um clube de investimento agora, né? Que nem eu falei, e você vê, em 10 anos da minha vida, olha o poder da persistência e da paciência. E a escalabilidade dos acessos, né? Em 10 anos da minha vida, eu cheguei em quase 20 milhões. Nos próximos 1 ano, é bem provável que a gente bata 100. Então, olha como que, né, vai acelerar. Por conta de acesso, por conta de resultado, por conta disso, a disciplina. E, cara, você falou uma coisa agora que eu achei muito legal, porque é uma coisa que eu falo muito, principalmente em mentoria. Principalmente quando a pessoa tem um produto que, na verdade, é uma prestação de serviço, né? Uma empresa de prestação de serviço, que é a questão do teste, da prova, né? Porque eu falo sempre, né, que um produto, né? Então eu vou vender aqui um vinho, né? Um espumante aqui. Eu consigo dar uma taça para você degustar, você vê se é bom ou não, você compra mais 10 garrafas. Vou vender alguma outra coisa que é palpável, né? Uma mesa, você olha, vê a qualidade, vê se está bem pintada. Quando você tem um serviço, por exemplo, uma contabilidade, por exemplo, uma mentoria, por exemplo, algo nesse sentido, fica mais difícil você dar uma degustação. Mas essa, por exemplo, essa dica que você trouxe é uma grande sacada, né? E você já estava ganhando para isso, mas você poderia ter feito ali só uma call de uma mentoria gratuita também, ou de um ticket muito baixo para ensinar pessoas sobre investimento e transformar ela depois em sua cliente, né, investidores. E você tocou num ponto que você me fez até lembrar. No começo, Léo, que eu já coloquei de dinheiro, falando, faz isso, faz aquilo, sem ganhar nada, cara. Não ganhava. Desculpa até as pessoas, caramba, esse desgramado aí ganhou tanto, ele não vai me dar R$1, velho. Eu ficava até esperando, né? Falar, eu falei pra ele fazer um negócio, ele ganhou o maior dinheiro. Ele vai me dar alguma coisinha, né? E não veio. Mas aí gerou o quê? O gosto, a degustação, né? Aí as pessoas falaram, poxa, isso daí é bom, quero mais. Lucas, tem a próxima aí? Eu falei, não, peraí, vamos conversar. Sim. Né? Muito bom, muito bom. E Lucas, eu tenho certeza que essa é uma pergunta que as pessoas estão se fazendo ali assistindo, né? E que muitas pessoas me fazem, mas eu não sou a melhor pessoa para responder isso. A partir de quanto vale a pena eu começar a diversificar meus investimentos, de não colocar só meu investimento em renda fixa ou coisa do tipo e começar a colocar uma parte disso na bolsa, principalmente, em outros investimentos que tem um pouco mais de risco, mas também vai trazer essa rentabilidade maior? Desde sempre. Se tem R$100, diversifica os R$100, porque não é só a questão da diversificação, é a questão do conceito, né? Tem que se fazer da forma certa. Então, tipo, eu vou colocar R$1.000, você não sabe a crise que vai vir. Então, a bolsa despencou, você tem renda fixa, você tem teu negócio. Ah, não, a bolsa estourou. Que nem a bolsa subiu mais de 50% no último ano, né? Nos últimos anos aí. Então, você vê, 3 vezes a renda fixa, 2, 3 vezes a renda fixa. E quem não tinha nada em bolsa? Deixou de ganhar. Entendeu? E bolsa caindo não é motivo para desespero também, não. É empresa sólida que está lá. Né? É hora de você ir aportando, né? E fazendo uma realocação. É igual a empresa, você larga a sua empresa, você larga, ou você fica sempre monitorando, vendo os números. Você monitora. Investimento é a mesma coisa. Sim. Eu vou diversificar, mas eu estou monitorando. Não é comprar e abandonar, deixar lá e você vai perder. Muito bom, muito bom. E aí, fala um pouco para a galera hoje. Hoje você consegue
dá uma, além de, né, ser um consultor, um assessor de investimento, você também tem esse produto que é a mentoria. Na verdade eu não sou assessor, né? Eu não sou assessor, eu sou só um investidor mesmo, bom, com resultado, né? E as pessoas me pedem mentorias, curso, embora eu não dou curso, não tenho curso, porque acho que curso, ele dá uma noção, mas ele de fato não te ajuda a ter resultado rápido mesmo, né? É mentoria, é acesso. Você precisa estar do lado da pessoa, você precisa ter o telefone dela para perguntar o que você faz na hora que der merda, né? Então, assim, hoje eu tenho a mentoria, né, que eu ensino as pessoas a investir, e eu tenho parceria com alguns escritórios do BTG, né, onde eu também consigo direcionar para essas pessoas também terem um tratamento diferenciado, né? Então é basicamente isso. Legal. E aí, como que funciona para a pessoa que quer contratar essa sua mentoria, esse seu acompanhamento? Deixa até seu Instagram pro pessoal, como que as pessoas entram em contato com você para poder ter essa mentoria e conseguir aí pelo menos 3% ao mês aí, quase 3% ao mês de rentabilidade? Oscila bastante, né? Mas em geral dá para ser um bom resultado. E você entendendo ali o que está acontecendo, às vezes mesmo quando você está desvalorizando, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade que você aumentar um aporte ali, que lá na frente, quando subir, você vai ser recompensado por isso. Mas hoje meu Instagram é lucas.cunha27, lucas.cunha27. Quem quiser pode me mandar um direct lá também. Eu ajudo, eu respondo, não tem problema não. Marca uma reunião comigo e vamos conversar, né? Até para eu entender o seu perfil também, saber o que você está buscando, se você tem alguma dúvida. Às vezes você também perdeu algum dinheiro na bolsa, quer saber o que faz, né? Pode me chamar lá, que eu te explico tudo, passo direitinho como é que funciona. E agora, Léo, nós estamos com um projeto muito interessante, que nós vamos unir muitos investidores, que inclusive são amigos meus, né? Investidores pesados mesmo, gente grande, né? Que a gente está abrindo um clube de investimento, né? O BTG, inclusive, vai ser o nosso administrador lá do clube, então tem a imagem do banco por trás, né? Passando essa autoridade, essa credibilidade. E a gente vai muito além, né? Então o intuito é se juntar, eu compartilhar esses resultados que eu tenho, dar acesso a investidores também. Então é um projeto bem bacana que a gente está fazendo aí. Quero até agradecer também ao Camilo por estar comigo, meu sócio nesse projeto. Então, quem quiser entender um pouquinho mais, pode me chamar aí nas redes sociais, que vai ser um prazer. Legal. Depois a gente vai deixar as redes sociais aí também. E eu tenho agora uma pergunta para você. Na verdade, duas perguntas, tá? A primeira pergunta, né? Eu quero que a gente tem que colocar resultado para fora, né? A gente tem que falar sobre as nossas metas, sobre os nossos objetivos. Qual é a sua principal meta como negócio, tá? Como negócio ainda para esse ano? Seja investimento, seja nas suas empresas de forma geral. Qual que é o seu principal objetivo? Bom, nos investimentos, a gente tem um objetivo até dezembro desse ano, até final de 31 de dezembro. No nosso clube, a gente bater algo entre 80 e 100 milhões de reais. Né? Isso daí já nos dá um valuation de quase 15 milhões, né? Se a gente vender esse negócio. Na Aptec, que a gente é sócio, sigo também na mesma linha. Né? Claro que é uma startup, a gente sabe que tem muita validação no meio do caminho, né? Mas eu diria que não para esse ano somente, mas pelo menos até o final do ano que vem, a gente tem um valuation também de 10 milhões, né? Chegar até passar isso, na verdade, né? Esse aí é o nosso objetivo. Então, esses são os números. Legal. Até só pegando esse gancho, né, que você falou, o Lucas, ele faz parte, né, de um projeto que eu sempre tive, que eu sempre fiz, que é um projeto de conselho empresarial, né? Então, eu entrei como sócio da Aptec, sendo um sócio conselheiro, né? Principalmente nas áreas que eu mais atuo. Lucas, o que você falaria sobre esse trabalho que a gente faz em conjunto, desse aconselhamento, né? Através de sociedade ou de mentoria? Qual a importância que isso teve no seu negócio, na Aptec? E você recomendaria ou não uma pessoa buscar esse tipo de Fundamental, Léo, fundamental. Se você pega qualquer estrutura de empresa listada em bolsa, você vai ver lá que existe o conselho de administração. O que é o conselho de administração? É conselheiro. É gente que já passou na pele, que já se lascou e vai falar, ó, não faz assim, faz desse jeito que vai dar certo. Desse jeito vai dar errado. Então hoje eu valorizo muito o conselheiro. Né? Na Aptec nós temos você e tem a FEFA como conselheiro. Eu convidei vocês a fazer parte porque eu entendo que eu não sei de tudo. O empresário ele tem que ter conselheiro, ainda que não faça parte do quadro societário da empresa, mas tem que ter conselheiro. Tem que ter um conselheiro contábil, tem que ter um conselheiro jurídico, tem que ter um conselheiro financeiro, um conselheiro estratégico de growth.
não é? Porque você não sabe de tudo. Vai colocar no chat GPT? Ele não tem experiência. O chat GPT tem conhecimento, tem experiência. Eu acho que as pessoas, elas precisam entender que elas conseguem sim fazer sozinhas. Mas quanto tempo elas querem que isso leve para chegar até esse resultado? Eu dou os números nossos. Quer que eu te dou os nossos números? Sem você e a FEFA, como os meus conselheiros, que vocês passaram por etapa que na Aptec eu não passei, eu projetava um crescimento dentro de 7, 8 anos. Com você isso caiu para 2. Maravilha. Porque vocês passaram, você teve empresa, criou a empresa do zero, vendeu ela por um valor muito alto, que te deu essa autoridade que você tem hoje. E eu sigo a mesma linha na Aptec. Muito entendeu? Legal, muito legal. E abrir mão, às vezes, um pouquinho, uma percentual, deve fazer isso. Muito legal. Para o conselheiro. Agora, a última pergunta aqui, Lucas, para a gente fechar. Esse podcast foi incrível, já te agradeço. E para a gente fechar com chave de ouro, né? Você sendo um menino jovem, quero que você deixe uma mensagem, principalmente, mas não somente, mas principalmente para essa galera jovem. Qual o recado que você, se você tivesse agora num palco com 500, 1.000, 2.000, 5.000 jovens, qual que é a principal mensagem que você passaria para esses jovens hoje, tendo em vista toda a sua trajetória? Até, é claro, quando a gente fala jovem, eu vou usar números até 30 anos, né? Não gaste com carro, com roupa cara. Até seus 30 anos, pega todo o seu dinheiro, compra acesso, compra mentoria, compra conhecimento, entendeu? Porque isso vai te dar uma alavancada muito grande. Eu nunca fui um cara, mas eu tô me segurando até os meus 30 anos. Eu não sou um cara materialista. Léo, já teve momentos, cara, de eu pagar a conta de gente que eu sabia que era rica. Eu cheguei em casa e chorava. Eu chorei. Falei, cara, será que eu fiz certo? Tipo assim, eu ganhava 2.500, 3.000 trabalhando lá com meu pai e tal. Aí eu saía tal, gastava R$1.000 para pagar a conta de milionário. Chegava em casa e chorava, pô. Ninguém sabe dessa minha história. Por quê? Porque doía. Doía pra caramba. Entendeu? É doloroso. A gente gasta, não sabe se vai vir um retorno. Sim. Mas o acesso tá lá. Você comprou, você tá fazendo parte da mesa. Sim. Entendeu? E essas pessoas, às vezes, até sabem que você tá pagando e que você vai chorar. E elas deixam. Sim. Porque elas também passaram por isso. Só que elas não vão te abandonar. Sim. Parabéns, cara. Parabéns. Cara, é emocionante a sua história, realmente. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui para contar. E essa última mensagem, ela realmente só reforça tudo isso, né? E é muita pressão. Se você tá querendo jogar um jogo de certeza, um jogo onde tudo já é perfeito e que não existe possibilidade de você falhar, sinto muito, mas você está no lugar errado. Agora, se você quer jogar esse jogo, como nós jogamos, como o Lucas jogou aqui até agora e continua jogando, ainda tem muito para jogar esse jogo de crescimento, de avanço, tá com a gente no Magnus, vem tendo muito resultado, uma das pessoas que mais tem resultado dentro do Magnus porque ele é intencional, porque ele não tem medo de investir, porque ele entendeu qual a diferença do investimento e da despesa, e também é muito intencional, então faz as coisas todos os dias, vende todos os dias, porque ele sabe que o produto dele é bom, então ele está ajudando as pessoas. Então, espero que vocês tenham, através dessa mensagem aqui do Lucas, que vocês tenham se renovado, né? Que vocês tenham aprendido, que vocês tenham se inspirado, que vocês também coloquem as coisas mais em prática, arrisquem mais, principalmente enquanto vocês são jovens, né? Que é o caso do Lucas aí, foi meu caso também, agora eu já tô passando um pouquinho de fase, né? Que já tem a nova geração aqui, mas é muito prazeroso ter isso dentro do nosso clube, tá? E você que está assistindo, se quiser conhecer o nosso clube, o Magnus Club, que é um clube que está dentro da MLS, da Major League Society, nós vamos deixar aqui os nossos contatos, chame o nosso time, faça a aplicação para entender se você está no momento, de fato, de estar conosco dentro do Magnus Club e também colher os resultados assim como o Lucas vem colhendo. Lucas, muito obrigado mesmo. Valeu, por ter compartilhado sua história aqui com a gente, cara, um prazer demais. Galera, até a próxima, grande abraço.